Salve, salve! Salve, Miguel! Salve todo mundo! Boa tarde, a gente está aqui no Távola de Fim de Tarde, eu sou Regina Zappa, estou aqui com o Miguel Paiva. O Aroeira deve estar chegando, ele sempre faz um suspense, né, Miguel? Não, isso é natural, a gente já está acostumado. Agora, o que eu fico espantado é sempre com esse baixo nível dessa CPI, gente, quem era aquela... Né? Eu vi ali na frente desse deputado maluco gritando lá, eu vi aquele deputado que vestiu a peruca, que foi... Estava lá, o Nicola. Gente, é inacreditável, essa CPI realmente é a CPI do baixo nível. E o Arthur Maia, que é o presidente da CPI, dizer que tecnicamente ele não mentiu, o diretor da... Parece uma piada. Eu acho que, tecnicamente, o Arthur Maia não é presidente da CPI. É bom que se diga isso. Achar, né? É só a gente achar, pronto. Tecnicamente ele não é. Exatamente. Gente, é inacreditável. Mas não vai dar em nada isso aí, vai ser uma perda de tempo, entendeu? Porque o que vale é o que a Procuradoria está fazendo, o STF está fazendo, está julgando, está tocando adiante os processos, está investigando, e investigando as ligações de quem financiou e quem está por detrás disso, entendeu? Essa que é a grande questão. Mas, enfim... A gente ainda vai ver muito circo nessa CPMI, muita baixaria, muita agressividade. Não percam, porque vai continuar. E o fato ali da interrupção da senadora, né, é um horror, porque toda hora realmente é uma coisa machista, como disse a Daiane, é uma coisa fascista, machista, bolsonarista. A gente viu tanto isso, né, nesses últimos 4 anos, mas, enfim, não sei o que houve realmente. Hoje ele está... Mas, em contraponto, enquanto ele não vem, eu queria fazer um comentário rapidinho aqui sobre uma exposição que eu acabei de ver. Eu acabei de vir de lá, uma exposição imersiva sobre a Frida Kahlo. Personagem feminino, personagem de esquerda, um personagem que apoiou todas as frentes revolucionárias do México, um personagem revolucionário na questão da vida pessoal, inclusive, que sofreu um acidente, ficou praticamente inutilizada para a vida e assim mesmo viveu quase 50 anos, uma pintora extraordinária, uma figura extraordinária, uma mulher extraordinária, que se filiou ao Partido Comunista, enfim, teve uma trajetória de vida exemplar, isso nos anos 30, 40, ela morreu em 1954, então, para vocês terem ideia do que ela significou. É muito importante que as mulheres, e a senadora Elisiane Gama está tendo um papel fundamental nisso, é muito importante que ela tenha essa presença e essa atitude, né, como ela está tendo, entendeu? É fundamental. Eu acho realmente admirável que ela esteja fazendo isso. E é uma tarefa difícil a dela. Boa tarde, Aroeira. Meninos, tudo bem? Hoje o seu suspense foi mais longo, hein, Aroeira? Eu não consigo entender e absorver a ideia de que é 16h20, não 16h30. Mas é 16. É 16h20 mesmo. Eu entrei às 16h e estou aqui esperando. Falei assim, poxa, o pessoal não chegou ainda, está atrasado. Estou vendo a Daiane entrevistando. Peraí, é 16h20. E aí comecei a achar que é 16h30. Sinto muito, pessoal, tudo bem? Já estou aqui. Mas o importante é que você está aqui e que a gente hoje vai conversar sobre uma questão que a gente ficou debatendo antes até do programa, né? Vou até ler aqui a descrição aqui do programa, que é a questão da sorte, né? A gente viu, aliás, várias pessoas falaram sobre isso ao longo do dia, hoje aqui na TV 247. Inclusive Daiane também, com muitas pessoas, muitos convidados, e no Bom Dia, enfim. E aí é o seguinte, né? Eu vi o Lula falando naquela live dele, e ele disse assim: o cidadão de 120 anos já nasceu. Se eu tenho sorte, por que não pode ser eu?
Então, esse é. E o nosso textinho diz assim: olha, o Lula tem sorte, como o Estadão falou porque agora é assim, o que dá certo é sorte, né? O que dá errado é incompetência. Então, ele diz assim. Não, o que dá errado, eu sabia que ia dar errado. Eu sabia que ia dar errado, porque é incompetência. Então, mas toda vez que o Lula assume o governo, como a gente diz no textinho, o país melhora. Respira melhor, come melhor, dorme melhor, a economia melhora, a esperança volta. Então, nós aqui achamos que não é coincidência, né, Que gente? sorte que nós temos, né? Que sorte. Nós é que temos sorte. Vocês lembram de uma frase que a gente sempre diz: não é força, é jeito. Não é sorte, é jeito. É jeito, e assim, e nem vou dizer personalizar só em cima do Lula. É uma sorte ser o Lula, mas assim, qualquer líder que pensasse um pouco em políticas públicas, no seu próprio povo, que respeitasse a Constituição que gerisse esse país, esse lugar, qualquer um que olhasse para o que as pesquisas, as pessoas, a imprensa, extrair dela o que pode ser verdade, o que não é, quem tem juízo, seria ótimo. Isso é o que a gente espera da democracia, e ela, mesmo sendo uma democracia que não é nossa, dos trabalhadores, a gente conquistou muitas coisas, os trabalhadores conquistaram muitas coisas dentro dela. Mas isso deixou de existir no Brasil já há algum tempo. Quando a imprensa resolveu que era um partido de oposição, quando a sabotagem aos governos começou a virar a norma entre os poderes, quando o judiciário se aliou aos sabotadores do parlamento e ao mercado escambau, fizeram o impeachment da Dilma e tudo mais. Agora vem com esse papo de sorte. Vem com esse papo de sorte. Porque eu só queria deixar uma provocaçãozinha, porque segundo os jogadores que jogam, os viciados em jogo, a sorte também é uma questão de talento. Você precisa saber perseguir a sorte. Não é só uma coisa que vem dos céus e que cai em cima de você, não. Tecnicamente é, mas... Tecnicamente o Arthur Maia não é presidente da CPI. Não, sorte é uma coisa que não se controla. Eu acho, olha, a Bolsa não para de subir, o dólar não para de cair, a inflação está caindo, é tudo sorte. Agora, sorte mesmo, eu acho, é fazer discurso no encerramento do show do Coldplay. Isso é sorte. O Lula foi para a Europa, né? Ele vai encontrar... É porque a turma do Coldplay adora ele. Olha que sorte. Vai encontrar o Papa, vai encontrar os presidentes da França e da Itália, e vai ser o orador final do festival Power Our Planet, Live in Paris, na Torre Eiffel, que vai ser esse show. E ele vai falar, gente, no show do Coldplay. Mas espera aí, não é essa personalidade que no mês passado os jornais diziam que tinham passado por um fiasco internacional e que no mês anterior a eles disseram a mesma coisa? Não é do Lula que nós estamos falando? Porque os jornais disseram isso, que a viagem dele à China foi um fracasso, que a fala dele sobre a Ucrânia... É o tempo inteiro. No entanto, por que eles continuam chamando esse surtudo incompetente para fechar festival, para falar para o planeta todo? Porque não em vez de falar do sortudo, são as pessoas que estão falando isso. Em vez de falar do sortudo, vamos falar do azarado, do Bolsonaro. Então, assim, só para a gente lembrar o seguinte, que a maneira como a nossa imprensa se comporta não é a maneira como a imprensa do resto do mundo se comporta, não é como o resto do mundo funciona. E nesses malucos aqui das nossas redes sociais. O Lula é uma personalidade muito respeitada. Nem como o Papa pensa, nem como o Coldplay pensa. Então, é preciso o pessoal entender que isso que aparece, e que quando a mídia comemora as vitórias do Lira como se fossem vitórias deles, e é uma derrota do Brasil, tudo isso é um fenômeno local. Acontece aqui no Brasil, isso é jabuticaba pura, isso é jabuticaba nossa. Chega, já está ridículo. É aquele negócio que muitas pessoas comentam, o pessoal está feio, você está vivendo, está numa festa, de repente alguém Mas de onde vem isso? De onde vem alheia, vergonha de onde vem? É um preconceito? É um preconceito contra um governo popular? Excesso. É um elitismo? O que é? De onde vem essa Miguel, atitude? A gente viu isso em todo o governo do Lula. Exatamente, por isso que eu estou perguntando. São as pessoas que não gostam, as pessoas que têm preconceito, são as pessoas que são de direita. Enfim, são as pessoas poderosas. Né? É uma série de coisas. Mas tem gente que não é poderoso também, claro. Sabe, que é anti-Lula. Mas eu acredito que foi promovido.
Mas você perceber, né, as coisas que estão dando certo são fatos, né? Você não tem que ficar qualificando. Você pode até dizer, não gostei que a inflação caiu. Agora, o fato é que caiu, né? Não gostei, não Então, era isso que eu queria para não mim. gostei. Digamos assim, num lugar civilizado, até mesmo a oposição, quando vê que isso está funcionando, vai mexer com outra picuinha. Não para de tentar sabotar uma coisa que está funcionando bem, que para o país como um todo é, e vai reclamar de comportamento, porque o cara agora ele está exagerando na questão de seja lá o que for. Mas não, aqui no Brasil, a recusa em aceitar o que funciona, e a imprensa, a mídia passa a sabotar, até mesmo jogando contra o próprio patrimônio. É preciso, de vez em quando, para um desses empresários importantes escrever uma coluna na Folha ou no Estado para dizer: ô, parem de falar bobagem. Esses juros tem desse tamanho, acontecido isso. ninguém pode pagar. Tem acontecido Exatamente. direto. Juros desse tamanho, não há empreendimento no Brasil que consiga arcar. Claro. Isso eu li no Estado e na Folha. Olha E só, apesar disso, o Lula está conseguindo. Deixa eu ler alguns comentários sucesso. aqui, olha. Miguel está certo, que sorte nós temos. Agora, a Rosa, Lula é irrepetível, não sei muito bem o que quer dizer isso. E a Graça Salgado é competência. A Maria Angélica, que nós que temos sorte de ter um presidente humano que trabalha para o bem de todos nós, para o bem do país, né? Obviamente, como a gente não vê há algum tempo, né? Ana Lúcia aqui dizendo boa tarde, menina e meninos, saudades de tanto tempo sem assistir você. Não fica muito tempo sem assistir a gente, não, Ana Lúcia. A gente está aqui, mudou um pouquinho o horário, mas como diz o card, continuamos na mesma. Estamos aqui. Mas o Lula e a Maria Luísa, mas o Lula tem talento, competência, sabedoria e sorte. Talvez tenha sorte também, né? Eu estudei engenharia, né? Matemática e física, só interrupção, sim. E a gente entende que sorte, na verdade, é uma combinação de planejamento cuidadoso, compreensão do que está acontecendo e ações nas direções certas. Isso que as pessoas chamam de sorte. Olha, Heroera, a Eliana está mandando uma mensagem para vocês, ela vai ter sorte. É porque eu sorteio o charge lá na Capitu e no Ginger. E a gente teve sorte que ela contribuiu aqui também. Que bacana. Vamos lá, Eliana, quem sabe rola. Mas eu queria dar um destaque aqui, já que nós estamos falando de ter sorte ou não, a sorte que o Lula teve e o azar que o Jorge Pontual, comentarista da Globo, teve em fazer aquele comentário mentiroso, falso, mal estruturado, mal intencionado, dizendo que Minha Casa Minha Vida eram casas de 15 metros quadrados, que é o cara de Campinas que está fazendo. Não, mas, Miguel, você não viu que o Lula entrou? Eu vi, eu vou chegar lá. O Jorge Pontual disse que ele citava, o slogan virava Minha Casa é Minha Vida, sei lá, uma coisa assim, absurdo, e eu não vi a consequência, o que eles falaram depois, mas o Lula ou alguém escolheu a Catanhede para ser porta-voz do recado do Lula. E o Lula dizia, 15 metros é a casa de Campinas, Minha Casa Minha Vida, não tem nada a ver com isso. Gente, ao vivo, foi inacreditável isso, foi inacreditável. E o resto? Aqui no 247, depois, que eles, não sei se foi no Bom Dia, que eles mostraram esse... Não, aliás, não foi aqui, não. Eu vi em algum lugar na rede, aí bota essa fala dele, aí a Catanhede interrompe o Pontual e a outra moça, que eu esqueço o nome, diz, não, gente, o presidente Lula pediu agora, ao vivo, para entrar aqui e falar, quer dizer, mandar esse recado ao vivo, que essa casa não tem nada a ver com o governo federal, é um projeto de Campinas. Aí, logo depois, nesse vídeo, eles colocam a fala do Lula lá junto com Marcelo Shoa. Ele já tinha falado que era um absurdo uma casa de 15 metros quadrados, que aquilo não cabe uma família, que aquilo é um deboche. Ele já tinha falado isso, ou ele falou isso depois, acho que falou depois, na fala de ontem dele. Então, vem logo depois a fala dele dizendo assim, gente, 15 metros quadrados
Eu sabia que essa casa de 15 metros quadrados era da Prefeitura de Campinas. Vocês não sabiam? Como é que o Jorge Pontual, em cadeia nacional, em rede nacional, faz um comentário desse? Gente, é inacreditável, entendeu? Porque entrou uma falando, o outro já emendou. Qual a diferença entre isso e o comentário que o Bolsonaro fez sobre o grafeno acumulado nos testículos? O Bolsonaro ainda veio depois e retirou o que ele disse. O Bolsonaro ainda veio depois e retirou o que disse. O Jorge Pontual ainda está procurando onde é que os óculos foram. Não, até hoje. É isso que eu falo, ficando ridículo. Porque, sim, a rejeição ao Lula é classista, mas é também fruto do escravismo brasileiro, claro, é fruto Tudo desses isso que preconceitos raciais. É uma conjunção de fatores tremenda, mas também muita gente escreveu isso no século XIX, não foi só Darwin, não. Era uma das elites mais corruptas, escravocratas e cruéis que as pessoas tinham visto. E eu estou falando isso de europeu colonialista passando por aqui e achando que a nossa elite era cruel. Imagine. E olha, o resultado é isso. Temos aqui, olha, o Pedro Guerreiro mandou um superchat também, racismo e aporofobia de provincianos frustrados. É tudo isso, né, Pedro? Enfim. E aqui a Denaína dizendo, olha, nossa, aquilo que é vergonha alheia. É verdade. Interessante ser a Catanhede, a ser a porta-voz também. Eu não sei quem escolheu a Catanhede, porque o Lula deve ter mandado uma mensagem, eu acho deve ter ligado. O Lula deve ter contatado ela, alguém da assessoria contatou justamente ela. Sim. Então, se nós estamos falando de sorte é isso. Quando os deuses resolvem fazer uma piada com a gente, entregam para Catanhete. Exatamente. Dá um recado pro Pontual. Por isso que eu trouxe esse assunto. É uma questão de sorte, realmente. Aí foi sorte. Isso é sorte. Agora, governa o resultado, o que ele consegue no Congresso, as coisas que está passando. Não. Isso é muito trabalho. Planejamento e... Isso aí é treinamento de uma vida inteira, gente. E é um trabalho gigantesco de centenas de pessoas. Eu acho que você vê como a Globo News gosta de dizer os bastidores, né? Eu vejo o bastidor desse evento. O Lula assistindo em casa o jornal da Globo News e ouve esta Bárbara, pega o telefone e liga. Isso dá um esquete de humor. Se o Jô Soares fazia, o Jô faria, botaria barbinha e fazia. Podia ser um número. Aqui é o Lula. Aqui é o Lula. Toda vez que alguém fala uma besteira, recebe um telefonema. Aí na tela, assim, do lado, entra aquela carinha do Lula, assim, do lado da tela, e fala assim, não, pessoal, isso não é assim, não, e volta. É inacreditável. Olha, Jussara, o Lula deveria criar essa novidade toda vez. Por isso que eu falei, viu, Jussara? Eu li o que você disse e pensei o seguinte, isso devia virar um esquete de humor mesmo. Com o Lula entrando, na hora que fala a verdade congela, a estupidez congela, a mentira congela, aí entra o Lula e fala assim, a verdade é isso, é aquilo, aquilo outro, sai de novo. Esquete de humor, o Jô Soares fazendo seria perfeito. Elite do atraso. Eu acho que essa questão acaba criando um pé atrás na própria Globo News, né? Não pode ficar... Quem sabe ele vai estar ouvindo de novo. Duas vezes aí é grave, né? E sabe que isso educa também, né, Miguel? Claro, eu sei. Dentro da rede, dentro da cultura da TV, do canal, eles começam a ficar mais espertos, botam alguém para vigiar se isso acontece. E talvez esses comentaristas que ainda estão vivendo no ano passado, talvez tenham que ser chamados para conversar com alguém lá. Costuma acontecer. E a Folha de São Paulo deu espaço, nós só estamos falando de coisas horríveis, né? A Folha de São Paulo deu espaço para o Mangabeira Unger. Vocês se lembram do Mangabeira Unger? Eu lembro muito bem. Aquele antropólogo, sociólogo, filósofo, eu não sei o que ele é. O que ele é? Professor? O Mangabeira é professor de Harvard. Aliás, ele foi meu professor. Ele é uma pessoa muito inteligente, brilhante. Ele se associou ao Ciro Gomes e fez lá um manual político junto com o Ciro, mas ele também participou do governo Lula, primeiro governo Lula. Mas ele agora... E também de uma canção de Chico e Paulo Caruso. E agora ele diz que o Lula está vivendo no passado. Ele disse essa declaração e a Folha de São Paulo repercutiu.
Ele fala um português todo enrolado. Tem sido ele mora anos nos Estados Unidos, ele mora lá, ele ensina Miguel, lá. Tem sido uma frase recorrente na grande mídia, na mídia de cativeiro, como diz o Conde. Essa. O Lula está vivendo no passado. Já vi isso espalhado assim, um editorialzinho, uma analista comentando, um artigo, uma matéria nessa direção, uma entrevista onde algum empresário diz que Lula está vivendo no passado. Então, isso é comum. Mas, na verdade, não é bem assim. O Lula vive um pé no passado necessário, porque o Brasil tem um enorme pedaço no passado. O Lula está lá para tirar esse pessoal do passado exatamente. E um pé no futuro. É aquele mesmo, se você pensa bem, é a questão, explora ou não explora petróleo lá na bacia e assim por diante. Tudo isso é tentar equilibrar esses Brasis todos. O passado com o futuro, claro. O do futuro e o da agora. É um Agora, trabalhão gigante. Mas o Mangabeira é inteligentíssimo, é um cara muito inteligente. É muito inteligente, ele é muito preparado. Ele deu aula junto, aliás, eu assisti essa aula junto com Cornel West, que é um filósofo americano negro, que deu até uma... Eu desenhei o Cornel. Ele deu uma entrevista no ICL e ele se lançou candidato à presidência dos Estados Unidos, agora, recentemente. Agora, esse negócio de viver no passado, gente, eu escuto tanta gente falando, isso é coisa do passado, mas o Brasil ainda vive no passado. O Brasil é um país do passado. Todos os problemas brasileiros ainda são os mesmos. Como não viver no passado? Como não trazer isso? É isso, sabe? Não é e teve uma época que se dizia que o Brasil era o país do futuro. E é também, Miguel. Eu sei. O Brasil é um país mais importante até do que muita gente aqui dentro acredita, de muitas maneiras diferentes. Mas ele realmente, Regina estava falando aí, um pedaço enorme do país está ancorado no passado. Me refiro à auto-intitulada elite, mas também me refiro às estruturas que mantêm o país no passado. Exatamente. Isso é muito difícil, você vai ter que trabalhar isso com calma. Para isso, eu prefiro mesmo um governo que seja desenvolvimentista, mas que tenha juízo ecológico suficiente. É justamente o que a gente estava falando disso. A música dizia algo assim, viu, Regina e Miguel? Mangabeira e gabeira, de guaiabeira, chupavam manga. Uma coisa desse tipo. Era uma salsa entre que eles de guaiabeira balançavam os braços, entrava o Chico e o Paulo vestidos de mangabeira e de gabeira. Com a goiabeira manchada de manga. Mas, olha, mas tem que pensar no país do passado, claro, porque você tem... Fala, Regina. Não, eu só ia dizer uma coisinha, não é o Lula que não abandona o passado que não abandona o Brasil. Exatamente. Você tem violência rural, você tem trabalho escravo, você tem exploração de terciária, você tem violência doméstica, você tem feminicídio, tudo isso é coisa do passado. Você tem recordes de cada uma dessas coisas, tem isso. Recorde, pois é, exatamente. Nós estamos longe de atingir uma etapa do presente para que a gente possa pensar no futuro, entendeu? Então, estar no passado é mais do que correto. Questões estão no passado, soluções estão no passado. Mas, assim, hoje a gente tem até um presente mais político, mais bem organizado, ou seja, que é o que importa. Na verdade, nós todos vivemos aqui nesse agora, e o agora está ficando melhor. Há uma percepção disso também, as pesquisas mostram, e a maior das percepções é a economia começar, como você estava falando logo no começo, né, Regina? O dólar baixando e a bolsa subindo, é uma percepção de que os negócios voltaram a acontecer. Claro. Como o Lula tende a orientar os negócios para que parte disso chegue na população, é provável que a economia real continue a crescer por um tempo ainda. Ninguém esperava isso. Daí, a volta dos investimentos no país, né? Olha só, o José Henrique está dizendo o seguinte: esse Mangabeira se alinhou ao lavagismo, foi golpista, ele é inteligente, mas tomou o caminho errado. Ele no momento aí, ele se alinhou aqui na primeira vitória do Lula, né? Não, isso aqui continuação. Continuação. Não, tem outra coisa. Ali, olha, esse aqui, você safou. Li um livro do Mangabeira sobre economia. Ele dava uma implicada com as políticas econômicas da esquerda. Criticava o que ele chama de dirigismo econômico.
Ele mora há muito tempo nos Estados Unidos, ele tem, enfim, é uma pessoa para se respeitar o conhecimento e tal, mas a gente pode não concordar com ele, né? Ele já deu uma desviada aí, talvez, no meio do caminho. Ele sempre teve essa visão meio folclórica do Brasil. Por isso que ele está nessa música, ele de Goiabeira, até porque é aquela coisa de gringo achar que o Brasil aqui, que o samba não é rumba, é preciso explicar isso para eles e assim por diante. Então, ele tem um pouco disso também, uma visão um pouco folclórica de como o Brasil funciona. E o Brasil é um país muito complexo. Eu sei que ele trabalhou com a gente muitas e muitas vezes, porque ele é realmente um cara inteligente, é preparado. Mas não é o único intelectual que, na hora da verdade, opta pela centro-direita, mais do que pela esquerda. É preciso ter realmente empatia para compreender que a esquerda vai implicar em mudança de comportamento do mundo. Claro. Nós estamos vivendo alguns problemas. Ele apostou no Ciro, né, durante um tempo, fortemente, e aí não deu certo. Então, do mesmo jeito que Caetano apostou no Ciro também. Caetano gostava muito do Mangabeira Unger, eles andaram juntos aí um período. Houve uma iniciativa assim de tentar lançar o Ciro, e o Ciro decepcionou todo mundo, inclusive, acredito que até o Mangabeira Unger ficou decepcionado com o Ciro. Associado com ele, eu acho. Acho que ainda? Acho que sim. Acho que sim. Olha só. Esse é um fenômeno que vale a pena a gente conversar em algum outro momento, porque assim, uma parte de gente que pensa o país não consegue aceitar as premissas da esquerda, a mais simples delas, que é preciso acabar com o fosso gigantesco entre elite e trabalhadores. Isso aqui, olha, e as pessoas não creem nisso. A desigualdade totalmente do passado, né? Por isso que a gente vive vazado. É isso, eu acho que talvez até as pessoas fiquem tentando uma alternativa à esquerda, uma alternativa ao Lula, apostam num, apostam no outro, mas a gente está vendo que a barra é tão pesada aqui, e foi tão pesada no governo passado, que era só o Lula que ia conseguir livrar a gente do fascismo. Uma outra provocação assim, absolutamente gratuita que eu jogo aqui, é que eu lembrei agora, eu não sei porquê, do Mao Tse Tung e as teorias dele, do suicídio do intelectual, aquela coisa toda, entendeu? Tem alguma coisa passando aí ao largo dessa história. Eu acho que o intelectual tem uma postura elitista por natureza, e se o Mao dizia isso, alguma coisa ele queria dizer. Não dou razão a ele, mas Digamos que alguns intelectuais têm uma postura meio elitista. Exatamente, alguns intelectuais. Quando o Mao dizia isso, então tudo que é intelectual da China foi cortado. Não, ele botou tudo para trabalhar na lavoura, foi tudo para o campo. Era a chamada Revolução Cultural, né? Mas há um viés mesmo, quando se reflete muito, que assim, os caras prezam a liberdade individual e prezam, de certa maneira, eu acredito, como categoria, a ideia de que eles são, de alguma forma, superiores ao resto da humanidade. É o que eu estou tentando dizer. E é isso que eu acho que atrapalha isso. Atrapalha esses intelectuais que acabam tomando a decisão errada na hora do vamos ver. É feio isso, mas... Eu acho que está ligado àquele conceito de meritocracia. Eu estudei muito, eu tenho muita qualidade. O que o esportista tem, o que o cantor tem, o que todo mundo... Não, o cantor menos, mas todo mundo o médico tem, todo mundo que teve que fazer muito esforço para ter um reconhecimento como uma pessoa brilhante, não consegue abrir mão da sua posição por uma questão mais coletiva, entendeu? É mais difícil. Profissionais sofisticados, muito músico também, viu, Miguel? Assim como músico também é meritocrata. Uma coisa é ser meritocrata num grau, digamos assim, moderado, mas a outra é quando isso passa a justificar uma divisão social entre aqueles que merecem e aqueles que não merecem. É o que está na base de toda a desigualdade. No fundo, quem está ali por cima acha que aquilo é o justo. Ele vai te dizer que Deus decidiu, ou que é assim que funciona o universo, ou que a história, ou que a antropologia, ou que a evolução, seja lá qual foi a desculpa, ela não
é civilizada. Não é. Não, e você entra aí na discussão das cotas, entendeu? Por que eu vou dar espaço para uma pessoa que não teve que fazer nenhum esforço e eu tive que estudar muito a vida toda? E aí vem, como assim não teve que fazer nenhum esforço, né? Quer dizer, exatamente, como se sobreviver não fosse um esforço, né? Sobreviver contra... Gente, essa tese é muito furada, né? É realmente... É como se você faz uma corrida, né? Aí você bota 5 pessoas a 10 quilômetros lá na frente e 500 pessoas aqui atrás, talvez um consiga passar os que estão lá na frente, nos 10 quilômetros à frente. Mas é muito raro, né? Então, não é justo. Não é justo. E, na verdade, assim, isso pode até justificar a hostilidade com que Lula é tratado. Mas no Brasil, acho que isso é agravado, porque aqui não é tanto... Cada vez que a gente vê um desses caras metendo a mão e roubando, a gente vê, não é ideologia, é grana. É uma corrupção impressionante. E acusaram a esquerda do que eles faziam, isso é que é interessante. Quando você olha para trás para o mensalão, quando você olha para todo esse processo da Lava Jato, você vê quem estava realmente se locupletando e roubando e metendo a mão. Os julgadores. Pois é. Não é mole, não. Eu acho que a gente podia passar nossas charges, né? Podia, claro, estamos quase na hora do final. Só para... não, eu não trouxe, não. Eu achei que eu tivesse colocado a charge que eu vou sortear amanhã, mas não coloquei. Não. Tá aí, ó, rapidamente. Não sei nem quem está fazendo, se é a Daiane, se é o Felipe, mas... A Daiane, olha lá, está até... Essa aí é continuação... Essa é continuação da outra que tem aí, que é parecida, mas tudo... É porque é difícil colocar na ordem, eu tentei mandar na ordem, mas não consegui. Isso aí é outro escândalo, né? É um absurdo, e que ninguém falou mais nisso, né? Nessa proteção. É tanta coisa acontecendo. É muita coisa. Muita gente do PT, de outros partidos de esquerda, votaram a favor. Votaram, exatamente. Claro. Há um motivo para isso. Eu não gosto de julgamentos apressados. Qual é o motivo? A verdade é que é o mesmo motivo para que a política tenha imunidade, para que o político tenha imunidade, para protegê-lo quando ele diverge da maioria. E é claro que há muitas coisas aí que é para proteger o cara para ele poder roubar em paz. Claro, é disso que mas é preciso levar em conta que o político sofre pressões. Os nossos sabem, porque nós sabemos disso, porque os nossos sofrem ameaça de impeachment. Já tentaram, aquele jovem que era vereador no Sul, ele tentaram o impeachment dele, chegaram a votar o impeachment e fazer o impeachment. Foi restaurado o direito político dele, ele virou deputado estadual agora. Mas o nosso lado sofre muito com isso aí, com a pressão que o político, especialmente o que diverge do status quo, e mesmo a gente sendo governo, sabemos que o status quo é conservador. Por isso que eu coloquei ali o telhado de vidro. Quem não tem telhado de vidro, vai em frente, entendeu? É um assunto complicado para Dedéu. O projeto foi apresentado pela filha do Eduardo Cunha, então as pessoas já ficam sabendo qual é a intenção. Mas acho que a Aroeira tem toda a razão, porque, por um outro lado, também protege os progressistas, né, que podem mais adiante também sofrer. Olha, Regina, tomara que seja usado. O problema é que a brecha legal é usada sempre pelo que não tem escrúpulos. Verdade. E a gente precisa de ter um código de conduta. Se, por exemplo, esse código de conduta valesse para a Câmara e o decoro fosse respeitado de verdade, metade dos pilantras que vão se beneficiar disso aí já tinha sido posto para fora. Claro. E não ia nem precisar disso aí, talvez. Flávia está lembrando do Renato Freitas. O Renato Freitas foi um deles. É ele que eu me referia. Vamos em frente, Daiane. Essa é a minha Niara, né? Que a gente estava na Semana de Orgulho LGBTQI+, e a gente considerou lá no coletivo que a desigualdade econômica é também a desigualdade ética e moral, está tudo uma coisa vinculada com a outra. Claro. A exclusão, é sempre a exclusão. A exclusão do outro é um crime sem perdão que a gente tem. Não há dúvida, é verdade. Essa é da saúde, né? Ele está insistindo, né? Ele quer o Ministério da Saúde, né? Ele quer o Ministério da Saúde. Mas o Lula já deu um chega para lá, né? Já disse que não, já deixou claro que o Ministério da Saúde não é. Eu acho, tomara que seja definitivo, né?
Eu também acho que isso não aconteceria. Bom, esse é um episódio triste demais, né? Muito feio de ver. O Robinho? Robinho. O Robinho, inacreditável. Piorou agora, né? Piorou porque as novas gravações, novas não, mas as gravações que vieram a público, torna tudo mais feio, mais triste, mais... E aí, qual vai ser a atitude do governo brasileiro em relação O governo a isso? brasileiro não tem muito o que fazer a respeito. Quem define isso é o judiciário brasileiro. Não, o judiciário, é verdade. Quando eu falei governo, eu estava querendo me referir ao judiciário. O Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro. O Estado brasileiro vai tratar disso. Exatamente. Sabemos. Aí é envolvimento dos militares, exatamente. Me lembra muito o Figueiredo. Isso aqui é só porque assim, o tempo está acabando e ele continuou mentindo, ainda falou aquela do grafeno. E o Figueiredo dizia que ia, nem que fosse na porrada, né? Ele dizia, não era isso? Prendo e arrebento. Quem for contra, prendo e arrebento. Quem for contra a democracia, eu prendo e arrebento. Quem for contra a abertura, eu prendo eu prendo e arrebento. Frases famosas, né? Célebres do país. Essas vão aliás, amanhã é o grande julgamento, né? Amanhã temos o julgamento. Começa o do porte de drogas, né? E começa a sabatina do. Mas é provável que o do Bolsonaro dure uns dias. Não, vai durar até mais tempo. Mas, enfim, é uma onda de justiça. Já está chegando. E vocês viram também que o Tacla... Essa é a charge que começaria outra. Porque essa é o Lira essa seria a dizendo primeira, que vindo buscar alma, e aí o Lula diz, alma? Quem que você acha que se engana? Você quer o Ministério da Saúde. Então, essa era a charge que viria. E a seguir aquela com o Roberto Campos do outro lado e o Lula explicando para ele, segura essa onda aqui que eu estou com outra coisa aqui para resolver. Mas são os dois inimigos. Eu tive essa ideia porque eu vi isso nos artigos no 247, comentando isso. Os dois horrores do Brasil no momento são o Lira de um lado e o Roberto Campos Neto. É verdade. Mas, olha, acho que o Lula vai saber. E esse eu não sei quem que é, não fui eu que fiz. Não foi nenhum dos dois que desenhou. Está ali no meio. Está ali no meio. Quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa? Esse é o Miguel, né? Bom, essa é a charge dos três golpistas, porque cada vez mais um tem ligação com o outro, e os três conversaram abertamente sobre golpe. E aí eu lembrei do personagem da Laerte, do Adão. O Adão entrou depois, mas a Laerte, o Glauco e o Angeli, que eram os três amigos. Então... É o Arthur do Mal. Arthur do Mal. Aí o Dallagnol disse que falou com Deus, também não rendeu muito, né? Aí o Dallagnol fugiu. Rendeu 500 mil. Gente, mas olha, a gente tem que fazer uma lista, né? Se tem o Jesus na Goiabeira e agora o Dallagnol precisou subir no avião. Sobre essa charge, para aproveitar para comentar o assunto, essa aí. É uma novidade no Brasil. Eu só vi isso em filme, a polícia investigando o Exército. Eu vi isso num filme americano, eu vi isso num filme de Visconti, eu vi isso, mas eu não tinha visto isso ainda no Brasil. E nós estamos assistindo a polícia realmente investigando altos oficiais do Exército. E aí eu fiz a cerimônia clássica de cachorro investigando cachorro, que é algo não me cheira bem, né? E isso é de hoje, porque ele não está fugindo. Ele está só correndo atrás de novas aventuras que serão pagas. E não esqueçam do Pix. E não se esqueçam de pingar. Eu acho que ele vai voltar, porque está rendendo para ele aqui. Tá, e os filhos dele estão aqui. Ele não chegou a esse ponto de largar os filhos aqui, eu acredito. Olha só, gente, aquele que apareceu ali no meio era o Luiz Felipe Miguel, que eu não sei por que estava ali, mas é bem-vindo aqui entre as nossas chaves. Ele esteve ontem ele esteve conversando com o Conde, eu acho, semana passada. Acho que sim. E também eu estava lembrando que o Tacla Duran também deu uma entrevista aqui para o 247, anteontem. Então, quem não viu, veja, porque também tem outros assombros ali na ele deixou muita coisa para depois, né, para juízo. Mas, enfim.
Chegamos aqui, infelizmente, ao nosso final. Já estou vendo a Márcia Carmo, que já está ali preparada, a Daiane esperando a gente passar a bola. E é isso. Boa tarde para todos. Até a próxima terça. Beijo para a Daiane, beijo para a Márcia, beijo para todos. Para o Edu, beijo para todo mundo aqui que hoje participou bastante. E tem uma história aqui, todo mundo falando da intelectualidade, que a gente deixa para discutir no próximo, tá bom? A gente jogou essa semente, essa provocação. É isso aí.